Bom dia! Bom dia, sejam bem-vindos ao seu programa Manhã Já TV, um programa que está sempre consigo, de segunda a sexta-feira, durante mais ou menos uma hora certinhas nós estamos consigo. Exatamente, estamos aqui na Curiacos TV para estar consigo, eu, a Sara, toda a equipa do Manhã Já TV, para partilhar o melhor da tradição e cultura portuguesa e não só. Projetos espetaculares, associações com projetos muito nobres, histórias fantásticas, pessoas incríveis, e é aqui mesmo no Manhã Já TV que você vai encontrar para enriquecermos a sua manhã e você saber um pouco o que é que temos de melhor aqui no nosso país e arredores. Exatamente, e nós gostamos que você passe sempre uma manhã bem disposta, alegre, mas acima de tudo bastante informativa aqui connosco. E hoje não é exceção, temos 3 temas fantásticos que você vai gostar. Exatamente. Então, nos primeiros nós vamos ter aqui o Dr. Jacinto Pereira e a Dra. Rita Pereira para nos falar acerca da Associação Abrigo, que é a Associação Portuguesa de Apoio à Criança. Exatamente. Então, nós adoramos crianças e é uma associação que é muito bem-vinda aqui no nosso meio. Já estiveram connosco há alguns anos atrás e hoje estão de volta. E depois, na segunda parte, vamos estar à conversa com a Clínica Mãe Bebé, mais exatamente com a Vitorina Damasio. Vamos conhecer este projeto fantástico onde eles fazem coisas lindíssimas com os bebés. Exato. E de seguida vamos estar também com uma advogada, a doutora Bárbara Paz, para nos falar das alertas, das burlas sobre o WhatsApp. Se bem que aqui dizia o WhatsApp, eu pensava que fosse umas novas redes de contacto, mas não, acho que foi um erro aqui da equipa técnica. Não podia deixar passar isto. Tinha Claro que não, WhatsApp. claro. Então, mas alguém erra a escrever o WhatsApp, mas pronto, não faz mal. Não. Um beijinho para quem escreveu este erro da equipa técnica. WhatsApp. Dizes mal e depois mandas beijinho. Não, sabes que é não sei se vai ser aceito. Depois primeiro atizas a fera, depois fazes umas festinhas só para acalmar. Em todo caso, vai ser um programa bem animado e nós voltamos já de seguida para estarmos então com os nossos primeiros convidados. Voltamos já. Já estamos de volta. Estamos de volta. Bom dia, Dr. Jacinto. Doutora Rita, também. Como estão? Sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui de novo connosco. Obrigada. Vocês têm esta associação, que é a Associação Portuguesa de Apoio à Criança, que se chama Abrigo. Como é que nasceu esta associação? Primeiro que tudo, bom dia mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade que nos dão de divulgar os projetos da Abrigo. A Abrigo fez no dia 30 de setembro do ano passado, há 20 anos. Formalmente nasceu nessa altura, porque o projeto já vinha sendo estruturado há algum tempo antes, e nasceu com uma missão, que é apoiar crianças em risco e em perigo. E desde aí tem vindo a desenvolver trabalho e desenvolver a sua intervenção, e as coisas levam sempre algum tempo a fazer. Nasceu com o objetivo principal que se vai concretizando aos poucos e se há de tangibilizar em termos operacionais, que era um centro na altura, Centro de Acolhimento Temporário para Crianças em Risco, hoje em dia Casa de Acolhimento Residencial, cujo edifício vai avançar na sua primeira fase muito brevemente, está em fase final de licenciamento no município, mas desde 2015, em termos operacionais, a Abrigo tem vindo a apoiar em permanência 80 famílias no âmbito de um CAFAP, que é um Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. A Rita depois tecnicamente já explica um bocadinho melhor o que é que o CAFAP faz, e desde lá até hoje podemos dizer que já apoiámos seguramente mais de 300 famílias, mais de 600 ou 700 crianças, desde 2015 até agora. A nossa intervenção neste âmbito do CAFAP centra-se geograficamente nos concelhos do Montijo e Alcochete, e é um trabalho que é feito continuamente e diariamente com uma grande intensidade, no sentido de proporcionar a essas famílias condições que a Rita já especificará um bocadinho melhor, para remover, digamos assim, o perigo e o risco a que essas crianças estariam sujeitas ou estão sujeitas quando são sinalizadas. Não sei se a Rita pode acrescentar agora um bocadinho, já que estamos a falar do CAFAP, tecnicamente fará sentido ela aprofundar um bocadinho mais. E até mesmo para saber, para quem está lá em casa, matar esta curiosidade, que quando falamos de situações de risco ou perigo para as crianças, que situações são essas? Se calhar começo aqui pelo princípio, sim, já chego aí a essa parte. Portanto, um CAFAP é, tal como o Dr. Jacinto referiu, é um centro de apoio familiar e aconselhamento parental, que tem uma equipa especializada em trabalho com famílias, portanto, em intervenção familiar, e aquilo que é pretendido é promover o bem-estar e a harmonia dentro de uma família que tem crianças ou jovens até aos 18 anos, ou até aos 21, ou até aos 25, porque isto depois tem a ver com aqui as questões legais e com as sucessivas alterações à lei, e, portanto, promoção e proteção. Estamos a falar no âmbito da promoção e proteção. Pronto. E aquilo que se pretende, portanto, a equipa é composta por técnicos
da área do serviço social, da psicologia e da educação social, que têm formação especializada no âmbito da terapia familiar e sistémica. Porquê? Porque nós acreditamos que é por via destes conhecimentos mais teóricos associados depois às questões mais práticas que podemos trabalhar de uma forma mais integradora, com colaboração com as famílias, e que podemos efetivamente promover a mudança ou então estar nesse caminho com as famílias. As situações de risco ou de perigo estão previstas na lei. O risco é anterior ao perigo, naturalmente. Mas à nossa equipa chegam-nos situações tanto de risco como de perigo. Portanto, a nossa equipa é transversal no âmbito da intervenção, da promoção e proteção, portanto, desde as entidades com competência em matéria de infância e juventude, passando pelas comissões de proteção de crianças e jovens e pelos tribunais de família e menores. Portanto, o sistema de promoção e proteção está concebido em termos de uma pirâmide e, portanto, os CAFAP, as equipas, são transversais nesta intervenção. E, portanto, nas situações como os abusos de toda a natureza, os maus-tratos físicos, os maus-tratos psicológicos, a negligência ao nível dos afetos, a negligência ao nível da habitação, as situações que ponham em causa a educação, portanto, os miúdos, o absentismo e o abandono escolar, as situações que ponham em causa a saúde, tanto física como mental. Portanto, trabalhamos todas estas dimensões do exercício da parentalidade. Portanto, independentemente de serem pais, avós, tios, outros familiares, vizinhos que cuidem, portanto, os cuidadores das crianças, trabalhamos com estas famílias desta forma, em duas modalidades. Na modalidade de preservação familiar, portanto, que são as famílias em que as crianças estão junto de si, e que se pretende ou fortalecer estes laços e melhorar as dinâmicas familiares, ou perceber e compreender até que ponto é que faz sentido manter as crianças junto daquela família ou em projeto alternativo. E nas situações em que as crianças estão com medida de colocação, ou seja, estão em casas de acolhimento residencial ou, na atualidade, em famílias de acolhimento, porque houve aqui uma mudança na lei, e, portanto, nessas situações que se pretenda o retorno à família de origem, ou perceber se a família tem ou não competências para a prestação dos cuidados, não tendo, encontrar uma outra alternativa. E, portanto, nós trabalhamos com todas as equipas que trabalham no sistema de promoção e proteção, nesta lógica, não é? Da promoção do bem-estar e do desenvolvimento saudável das crianças e dos jovens. Falou aí de uma parte que me chamou mais a atenção, que é a negligência por afetos. Existe muito hoje em dia? Só poderei falar da nossa realidade, sim. Apesar de, claro, que temos sempre troca de experiências e de boas práticas com outras equipas. Portanto, sim, na atualidade, eventualmente isto, se calhar foi sempre assim. A diferença é que agora temos uma lanterna que consegue iluminar isto muito mais do que há uns anos atrás, não é? Porque todos estamos muito mais despertos para estas questões da saúde mental, e ainda bem. E, portanto, estas questões dos afetos estão muito associadas à saúde mental, que no caso é mais à doença, não é? E, portanto, sim, efetivamente há algumas situações de negligência ao nível dos afetos ou da afetividade, porque também, isto depois também tem um contexto histórico de base, não é? E que atualmente se presta muito mais atenção e, portanto, também se consegue detectar quando corre menos bem, e ainda bem, que é para poder correr melhor, não é? E o objetivo destas equipas é exatamente este. O objetivo da nossa equipa é este. É para que as famílias sejam o mais saudável, dentro, obviamente, daquilo que é uma família, com todas as imperfeições inerentes, porque não há famílias perfeitas, não é? Isto claro. Fica muito claro para todos. Como é que a doutora Rita conheceu a Abrigo? Olha, conheci num dos fóruns, portanto, no primeiro fórum da Abrigo, em 2007. Eu fui assistir ao fórum e, portanto, conheci a Abrigo e depois... E apresentou-se. Exatamente. Contactei a direção da Abrigo e pronto, e a colaboração começou a acontecer a partir daí. Doutor Jacinto, quando falamos acerca
vocês têm projetos espetaculares, daqui a pouco nós vamos entrar mais em detalhe, mas quando falamos acerca de crianças que estão em situação de risco ou perigo, desde 2015, certo? Que O CAFAP, sim. sim, que estão com essa iniciativa de ajudar as crianças. Sente que é algo que está a ser uma realidade cada vez maior ou está a ser... como é que eu ia dizer, os números estão a aumentar, os casos estão a aumentar, isto é algo que é iminente, que há um crescendo neste aspecto ou não é assim tanto? O que é que você, na sua experiência, pode nos dizer? Um bocadinho na esteira daquilo que a doutora Rita estava a dizer. Os casos estão a aumentar, mas também porque as instituições estão mais despertas, cada vez mais despertas para isso. A tal lanterna, que foi a imagem que ela utilizou, que nos faz crer que eventualmente já existia, mas que agora está mais visível. E, portanto, a intervenção só é possível quando nós conhecemos a realidade. E se a realidade estiver mais visível, proporciona essas condições de intervenção que antes não seria possível. Portanto, digamos que estatisticamente os casos têm vindo a crescer bastante, sendo que não sabemos se antes seriam tantos ou mais, sendo que agora são mais visíveis e por isso estatisticamente eles têm vindo a crescer. Mas por outro lado, digamos, as ferramentas de intervenção têm vindo cada vez a desenvolver-se mais, a aperfeiçoar-se cada vez mais e a intervenção é cada vez mais proativa, digamos assim, por essa via. Portanto, o conhecimento da realidade tem vindo a aumentar, o que proporciona condições para que possamos intervir cada vez mais nessa realidade. Mas, diretamente, a resposta à sua pergunta é sim. Há mais casos, pelo menos estatisticamente, é uma realidade que esses casos têm vindo a aumentar, porque as sinalizações também têm vindo a aumentar, porque o sistema também tem vindo a aperfeiçoar-se e a melhorar na sua intervenção. Qual é a forma que depois, quando vocês as pessoas entram em contacto com essa situação, portanto, falam convosco a respeito daquela criança ou daquela família que está nesta situação, como é que depois vocês atuam a seguir? Rita? Portanto, nós recebemos através de uma ficha que chamamos uma ficha de encaminhamento ou uma ficha de referenciação, onde, portanto, foi feita por nós e nós enviamos para os vários serviços e para as várias equipas, inclusivamente os tribunais de família e menores e os cíveis também na atualidade. Sim, eu vou só fazer aqui um parênteses porque eu acho que isto acaba por tocar na questão que colocou. Os CAFAP, portanto, estas equipas foram criadas para trabalhar no âmbito do Sistema de Promoção e Proteção, que é direcionado para esta área da família e menores. Na atualidade, aquilo que temos vindo a verificar é que há inclusivamente pedidos por parte diretamente do Tribunal no âmbito dos processos cíveis, que são processos que correm termos e que não é necessariamente no âmbito da promoção e proteção. Aliás, não é. Portanto, aquilo que vem a crescer é que o conflito parental, eu acho que esta questão é muito importante. Estamos a falar, peço desculpa interromper, estamos a falar, por exemplo, dos divórcios ou da relação das responsabilidades parentais, que não visa a questão da promoção e proteção, ou o caso do risco, mas que no âmbito desses processos são detectados e são sinalizados. É isto que a Rita está a explicar. Exatamente. Porque na atualidade há um crescendo destas situações de litígio entre os casais parentais, que já não são casais conjugais na maioria das situações, e, portanto, este crescendo de litígio coloca as crianças em situações em que são expostas a muita agressividade e a muita violência entre estes supostos cuidadores. Portanto, na atualidade já são estes tribunais e estes processos no âmbito cível da regulação das responsabilidades parentais a fazerem o pedido à equipa para trabalhar com estas pessoas que supostamente devem cuidar, mas que estão a ter esta dificuldade na prestação de cuidados. E lá está, e bate novamente na questão dos afetos que estava há pouco a questionar e, portanto, tem crescido imenso aqui estes números. Mas tinha-me colocado outra questão que eu fui aqui bater. Deixa-me pensar. Sim, Como é que chegavam? Portanto, a ficha de referenciação para o CAFAP tem uma identificação da família, tem uma breve história da família, se o técnico que encaminha tiver este conhecimento. Aquilo que é pedido é também os desejos, os sonhos, os projetos das famílias, porque nós também temos que ter por base no nosso trabalho a esperança, não é? Temos que acreditar que há potencial para a mudança. Assim como também os fatores de preocupação, os fatores de perigo, os fatores de risco, as vulnerabilidades da família e as potencialidades.
assim como os objetivos da nossa intervenção. São colocados nesta ficha e, portanto, o processo entra, não é? Desta forma, é feita uma reunião de equipa, é distribuído o processo a 2 técnicos, nós trabalhamos a par, portanto, há um gestor e um co-gestor, porque nós acreditamos que é desta abrangência de olhares, portanto, estes 2 olhares veem muito mais do que só um, pese embora todos os casos são discutidos em equipa, está bem? E, portanto, fazemos então a atribuição de um gestor e de um co-gestor que fazem depois os contactos à família e inicia-se a intervenção. Parece-me importante, e agora continuando, a nossa equipa, para além de discutir constantemente as situações, também temos supervisão externa. E porquê? Porque acreditamos que é através desta supervisão que nós conseguimos acrescentar observatórios a esta intervenção e a este olhar. E, portanto, nestes momentos de supervisão, os técnicos têm que apresentar o caso, têm que apresentar o caso de uma forma pensada e analisada, em que se colocam, não é? E em que colocam as suas questões e as suas ressonâncias perante aquela situação, para depois conseguir pensar de uma outra forma e perceber que caminho é que se vai fazer com a família. Ou que alternativas é que existem, não é? E, portanto, é desta discussão conjunta que nós vamos acrescentando alternativas e que... Porquê? Porque muitas vezes estas situações no âmbito da promoção e proteção são difíceis de gerir, porque há muitos riscos, há muitos perigos e depois parece que há poucas forças. E é neste sentido, nós temos que trabalhar muito em encontrar forças nas famílias que possibilitem um desenvolvimento saudável a estas crianças. Pronto, isto não existindo, porque há momentos nas famílias, não é? Todos nós na nossa vida temos isto é transversal às famílias. Portanto, há momentos que são mais positivos ou mais fáceis de acontecer alguma coisa de diferente e há outros em que há uma estagnação e uma dificuldade da promoção da mudança e de alavancar aqui novas estratégias e formas de fazer. Pronto, e, portanto, também temos que trabalhar com estas várias questões que são dinâmicas, não é? Ou seja, um dos objetivos principais do abrigo é a criação e manutenção, né, de casas de acolhimento residencial para crianças em risco. Você, mais nomeadamente na zona que vocês trabalham, é Montijo, Alcochete, certo? O objetivo então é criar e a manutenção dessas casas de acolhimento. Isso tem a ver com o que eu disse no início, ou seja, foi por aí que a Abrigo nasceu e esse é um projeto que está, digamos, no ADN inicial da Abriga, mas ainda não existe a casa de acolhimento residencial, que eu há bocado referia, que vamos construir a primeira fase do edifício muito brevemente, mas neste momento as valências da Abrigo são 3, 2 em acordo de cooperação com a Segurança Social, que é o CAFAP que temos vindo a falar, e uma que se calhar teremos a oportunidade de falar um bocadinho, que é o acolhimento familiar, que é uma nova valência desde 1 de novembro do ano passado, com acordo de cooperação com o Centro Distrital de Setúbal, mas na prática, em termos operacionais, ainda não existe a casa de acolhimento residencial, sendo que continua a ser um objetivo e porque a nossa ideia, a nossa missão é numa perspectiva multidisciplinar de uma intervenção complementar, ou seja, a casa de acolhimento residencial, como disse há pouco a Rita, são casas que acolhem as crianças que são sinalizadas e que não podem permanecer nas suas famílias de origem com esta intervenção que tem vindo a ser explicada, ou que não podem, ou que por qualquer motivo também não podem ir para uma família de acolhimento e, portanto, têm que ir para a casa de acolhimento residencial. A tendência neste momento, e as orientações desde a alteração legal de 2015, é que prioritariamente as crianças devem ser acolhidas em famílias de acolhimento e não em instituições. E, portanto, a tendência natural neste momento é cada vez haver menos crianças em acolhimento residencial, portanto, institucional, e mais para acolhimento familiar. E a Abrigo, neste momento, abraçou também esta missão desta nova valência do acolhimento familiar. Sendo que, como dizia, pretendemos, quando tivermos condições para isso, avançar também com o acolhimento residencial, numa perspectiva de complementaridade com as outras respostas que já temos no terreno, que é o CAFAP e o acolhimento familiar. Acrescentando só uma coisa àquilo que a Rita disse há pouco, que acho que é uma ideia que é importante ir repetindo para desmistificar um bocadinho aquilo que é a percepção das pessoas, que é, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa e da percepção que se tem a maior parte das vezes,
estas crianças que temos vindo a falar, que são sinalizadas e que são crianças em risco ou em perigo, não estão necessariamente nas famílias, digamos, de um estrato social mais baixo. Isso acontece estatisticamente porque são as famílias que estão mais expostas ao sistema. Ok. E, portanto, muitas vezes, e se fôssemos mais longe na nossa análise, se isso fosse possível, chegaríamos à conclusão que é precisamente, se calhar, o contrário. Ou seja, nas famílias de classe média ou média alta, se calhar há mais crianças em risco e em perigo do que nas famílias dos estratos sociais mais baixos, digamos assim. Mas é precisamente estas famílias que estão mais expostas ao sistema e, portanto, acaba por o caminho, na prática, ser esse. Ias acrescentar qualquer coisa? Sim, a dizer, as situações, portanto, quanto mais elevado, quanto mais recursos cognitivos nós temos, mais complexo é o nosso sistema, não é? E, portanto, as famílias das classes mais elevadas em termos mesmo de estudos, não é? De formação, também têm uma complexidade diferente das famílias associadas a estratos socioeconómicos mais baixos. E quanto mais complexo for o sistema, mais difícil também é a intervenção de acontecer, não é? Portanto, e que, conforme estava a referir o Dr. Jacinto, nota-se efetivamente esta diferença. E se antigamente havia muitas famílias multiassistidas, ou seja, que tinham vários serviços da comunidade a intervir, na atualidade estas famílias das classes mais elevadas, média ou média alta, não são multiassistidas na medida em que não têm vários serviços, não é? Porque os outros têm, porque são os serviços sociais, não é? E, portanto, há esta diferença na atualidade, do antigamente para a atualidade, efetivamente. E acrescentando também um bocadinho uma ideia que a doutora Rita há bocado deixou, a questão da supervisão. Foi uma decisão que nós tomámos há uns anos atrás e isto tem a ver com a nossa filosofia de base. Ou seja, a Abriga entende e tem no seu ADN, desde que nasceu, uma filosofia de trabalho em rede e em parceria. Isto para dizer o quê? Porque entendemos que o trabalho em rede e em parceria com o meio universitário, com o meio académico, é fundamental. Isso levou-nos à criação de uma outra valência, que é a Abriga Investigação, que também já tem uns anos e que tem vindo a ser aprofundado e desenvolvido, que levou até à criação de um centro de documentação especializado que está disponível na Biblioteca Municipal de Alcochete, lá está, em parceria com o município, e que tem muitas centenas de referências bibliográficas para quem quiser consultar. E esta interação com o meio académico é fundamental. Nós estamos com um outro projeto na Forja que temos vindo a trabalhar já há cerca de 3 anos, que será lançado muito em breve e que já tem dentro de si, digamos assim, com protocolos assinados ou em vias disso, praticamente todas as universidades do nosso país, incluindo as ilhas, e muitas das universidades com várias faculdades, lá está, numa perspectiva que queremos sempre manter de uma visão multidisciplinar para o problema. Desde a economia à medicina, passando por todas as ciências sociais e etc. Cada um tem a sua visão, a sua perspectiva da sua ciência e nós queremos aqui juntar essas visões e pô-las em interação com quem trabalha no terreno. Ou seja, é importante que a investigação seja desenvolvida numa perspectiva utilitarista, podemos dizer assim, ou seja, que não seja só por si, mas que seja útil para aquilo que é desenvolvido no terreno. E que quem está no terreno possa beneficiar do desenvolvimento desse conhecimento para melhorar constantemente e rotineiramente, digamos assim, as suas práticas. Portanto, esta interação é fundamental e nós estamos a desenvolver um projeto nesta linha que ponha em comunicação permanente, crie canais de comunicação permanentes entre quem está na academia a desenvolver o conhecimento e quem está na prática a aplicá-lo, digamos assim, diariamente. E isto está a ser feito no âmbito desta valência da Abriga Investigação, que, para além do mais, tem vindo e já realizou estudos em parceria com o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. São estudos que nós criámos em parceria com esta faculdade, de caracterização da realidade ao nível concelhio, para que se possa conhecer uma realidade que muitas vezes entidades oficiais conhecem mal. Nós desenvolvemos um estudo piloto para os concelhos do Montijo e Alcochete, entretanto já foi desenvolvido um para o Concelho do Barreiro e há outros concelhos que estão interessados em desenvolver este estudo de caracterização para quem toma decisões, para quem define políticas, o faça com base num conhecimento Exato. que seja real.
e que tenha, digamos, um conhecimento científico, um estudo científico daquilo que é a sua realidade, com quem tem que lidar e relativamente à qual tem que tomar decisões ao nível político. E, portanto, esse é mais um trabalho que temos vindo a desenvolver no âmbito desta Abrigo Investigação. Falava na questão do âmbito geográfico. Sim, a Abrigo tem sede no Montijo, vai construir o tal edifício num terreno cedido em direito de superfície pelo município. É sempre bom lembrar que a Abrigo tem utilidade pública. E esta nova valência que estamos a avançar e a implementar neste momento no âmbito do acolhimento familiar vai ter uma abrangência territorial maior, porque vão haver 2 instituições no âmbito do Distrito de Setúbal que vão trabalhar com o acolhimento familiar. Uma delas somos nós, sendo que vamos ter a responsabilidade, enquanto instituição de enquadramento, sobre 6 concelhos, que são os 6 concelhos do Arco Ribeirinho Sul, digamos assim: Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete. Portanto, todo o trabalho de acolhimento familiar nestes 6 concelhos vai ser desenvolvido pela Abrigo. Estamos numa fase inicial, nós e ao nível nacional, há uma série de instituições que estão a começar a desenvolver este trabalho e, portanto, é muito importante que este trabalho seja implementado rapidamente, porque o acolhimento familiar só é possível se houver famílias que queiram acolher crianças. E esse é o primeiro passo. É a sensibilização para esta problemática, para esta possibilidade de se ser família de acolhimento e a criação de uma bolsa de famílias. No nosso caso, temos um acordo de cooperação com o Centro Distrital de Setúbal para 30 crianças. Portanto, o acordo não é feito para famílias, é feito para crianças. E, obviamente, a perspectiva é que venha a crescer. Portanto, esta é uma nova valência que está agora a ir para o terreno, digamos assim, no nosso país, sendo que noutros países as taxas de acolhimento familiar são altíssimas, no nosso são absolutamente residuais. As crianças, a maior parte, a esmagadora maioria das crianças continua a ser acolhida em instituições, portanto, no acolhimento residencial. E, como eu dizia há bocado, a tendência é para que isto se inverta, e esse é o trabalho que está a ser feito, e nós, digamos assim, estamos como pontas de lança nesta implementação, desde há uma série de anos que nos disponibilizámos para o fazer, e agora estamos a avançar com esta nova valência. Portanto, lá está a tal complementaridade que nós pretendemos: trabalho com famílias ao nível do CAFAP, trabalho com acolhimento familiar. Esperamos, não daqui a muito tempo, avançar também com o acolhimento residencial, complementaridade, e, digamos, em comum a isto tudo temos a Abrigo Investigação, que pretende o desenvolvimento de uma investigação científica especializada no âmbito desta área, onde temos um centro de documentação a funcionar e disponível, e onde temos este estudo que está a ser implementado ao nível concelhio, que já foi a alguns municípios, e esperamos muito em breve noutros municípios. Foi muito bom. Foi uma conversa bastante esclarecedora, mas sei que haveria muito mais para nós falarmos e gostaríamos de vos convidar para vir uma próxima para nós falarmos um pouquinho mais acerca de todos estes projetos e destas coisas fantásticas que vocês fazem na vida das crianças. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu gostava só em 30 segundos fazer um apelo. Nós estamos nesse momento, digamos assim, obviamente a Abrigo, como todas as instituições que fazem intervenção social, são instituições sem fins lucrativos e, portanto, contam muito, obviamente, com o Estado, que ajuda estas instituições, e ajuda por obrigação, que tem a obrigação de o fazer, porque, no fundo, a Abrigo e estas instituições fazem um trabalho que, em primeira linha, é da responsabilidade do Estado e que o Estado, digamos assim, delega nas instituições. E, portanto, o financiamento destas instituições, e a Abrigo não é exceção, é na base de acordos de cooperação, como nós temos os 2, um para o CAFAP e outro para o acolhimento familiar agora, mas também, obviamente, na base daquilo que é o mecenato, que são os donativos, que são as ajudas do público em geral. E como estamos numa fase, vamos iniciar agora no início do próximo mês, de apresentação das declarações de rendimentos, é importante, para quem tenha essa disponibilidade e quiser ajudar a Abrigo, pode ir ao site da Abrigo, que é abrigo.pt, e na sua declaração de rendimentos, na consignação, digamos assim, um donativo que se faz sem custos, ou seja, quem queira fazer este donativo não tem absolutamente custo nenhum, apenas tem que indicar na sua declaração de rendimentos, de IRS, o contribuinte fiscal da Abrigo, que está disponível em abrigo.pt. E é uma forma de nos ajudar sem qualquer
custo. Certíssimo. Ok, E fica então. já agora, só para complementar, muito obrigado por mais esta oportunidade, mais uma vez. Foi um gosto muito grande estarmos convosco. Nós é que agradecemos, o Obrigada. prazer foi todo nosso. Muito obrigado. Obrigada. Estão convidados para uma próxima vez. Muito obrigado. E assim já sabem a forma de como podem entrar em contacto com esta associação E poder ajudar, e não é? poder ajudar a consignação IRS, por exemplo, como aqui foi falado. Então nós agora vamos voltar logo de seguida para Com a estar clínica Mãe Bebê. exatamente para falar com a Quer clínica saber o que também. é? Então, nós Então voltamos. voltamos já. Estamos de volta. Estamos de volta. Vamos falar sobre um projeto muito bonito. Agora vamos falar com a Vitorina Damasio acerca da clínica Mãe Bebé. Ela está aqui connosco. Vitorina, muito bom dia, seja Bom bem-vinda ao dia. programa. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui com vocês. Obrigada. Tudo nosso. E quando nós falamos acerca da clínica Mãe Bebé, está situada em Setúbal, não é? E é um bebé já em si que tem 2 anos, não é verdade? Exatamente. Embora tenha uma qualidade muito boa, e vamos falar um bocadinho acerca de todos os serviços que vocês dispõem, mas vamos pelo início. Como é que surgiu esta ideia? Como é que o Mãe Bebé nasceu? Sim, então, eu sou fisioterapeuta pediátrica há cerca de 14 anos, sempre trabalhei na área da pediatria, mas o meu percurso foi muito pelo hospital e por também uma clínica de pediatria. Entretanto, fui mãe há cerca de 7 anos e daí todo este meu gosto, esta vontade de trabalhar na área da pediatria e também aquelas coisas que eu fui encontrando no meu próprio processo de ser mãe e as lacunas que fui encontrando levaram-me a querer criar um espaço que eu idealizava, não é? Que não tive no meu momento de ser mãe e também nas minhas práticas como fisioterapeuta, então levaram-me a idealizar aqui um espaço que se tornou num sonho, tornado realidade, não é? E este espaço que eu fui idealizando foi crescendo na minha cabeça, não é? Com tudo aquilo que eu achava que deveria idealmente haver num espaço dedicado à saúde da mulher e das crianças. E as coisas foram se alinhando e assim nasceu então a Mãe Bebé com todas aquelas valências e mais algumas que eu ainda pretendo ter, mas com todas aquelas valências que eu achava que eram fundamentais para acolher uma família que acaba de nascer também com o nascimento de um bebê. Nasce sempre uma mãe e um pai, dependendo do tipo de família, os avós, dependendo do tipo de família que for, uma mãe, um pai, uma mãe, um pai sozinhos, independentemente do tipo de família que fosse, mas que precisavam de uma rede de suporte, de uma tribo, não é? Como se costuma dizer, é preciso uma tribo para criar uma criança, e nós não tínhamos essa tribo em Setúbal e eu achei que fazia todo o sentido e nasceu assim a minha Mãe Bebé. Como é que você idealizava o espaço em si? Moderno, aconchegante, muitos tons pastéis? Como é que você imaginava? Assim, só para entrar um pouco na sua fantasia. Na realidade, a Mãe Bebé é muito mais do que aquilo que eu alguma vez imaginei. Eu imaginava, no início era para ser algo muito mais pequeno e com o tempo as coisas foram ganhando outra proporção, não é? Uma coisa foi alimentando a outra. Mas, na verdade, o que eu idealizava em termos de estrutura de espaço foi sempre um espaço acolhedor, confortável, que transparecesse um bocadinho aquilo que era a nossa essência. Mas o fundamental mesmo é a energia e a essência das pessoas que lá trabalham, não é? Isso sim era para mim foi sempre o meu foco, foi que a equipa que eu construísse, que eu trouxesse para trabalhar comigo, tivesse esta energia e esta essência que acaba por depois transparecer naturalmente para o espaço. O espaço, na minha opinião, está muito bonito, foi feito de acordo com aquilo que eu fui sentindo na altura. E na verdade não idealizei assim em termos de cores e de decoração, não idealizei nada, as coisas foram-se proporcionando e fui decorando à medida que as coisas foram acontecendo. Mas isso foi sempre uma preocupação, ser um espaço acolhedor, um espaço que fizesse sentir que a pessoa está em casa. E o espaço é maior, peço desculpa, é maior do que você esperava. Hoje o projeto é maior do que você esperava, então quer dizer que havia outras mães e outros pais também com a mesma ideia que você acabou por criar. Certo? Em busca de algo que você também desejava. Quais são os serviços que vocês dispõem?
Então, eu vou tentar não me esquecer assim de nenhum, mas temos vários serviços com foco na área do bebê e da mãe e da mulher, não só a mulher que é mãe, a mulher, mas é um espaço também para a família, não é? Temos vários serviços. Temos serviço de fisioterapia pélvica, fisioterapia pediátrica, fisioterapia para os adultos também, fisioterapia respiratória pediátrica, temos terapia da fala, terapia ocupacional, osteopatia pediátrica, medicina chinesa, psicologia, psiquiatria, pediatria, imunoalergologia, consultas de amamentação. E depois em todas estas áreas, por exemplo, a fisioterapia é o mundo, então em todas estas áreas nós temos todos a nossa área de especialização. Por exemplo, na terapia da fala temos 3 terapeutas da fala em que cada uma tem a sua área de especialização e uma delas, por exemplo, o trabalho dela é muito na área dos bebés. Portanto, todas as pessoas que lá estão têm a sua área de especialização. Depois temos também o serviço de Baby Spa, porque era algo que eu também já tinha visto noutro espaço e achei que fazia todo o sentido ter um espaço também que aliasse o bem-estar do bebê, não é? Ter ali um serviço de bem-estar à saúde. E como é que é um dia do Baby Spa para um bebê? Então, o Baby Spa funciona desta forma. A família vem, tem um cantinho muito especial à sua espera, é sim muito bem decorado, com cores muito suaves para que o bebê se sinta confortável e à vontade, em que a família também se sinta bem acolhida. E a família chega, o bebê então é todo despidinho, é colocada uma fraldinha especial, colocamos uma boinha na zona do pescoço, confortável, e o bebê é então colocado dentro de uma banheira, que tem uma forma adequada para este efeito, e fica a desfrutar da liberdade de movimentos que aquilo lhe proporciona, não é? Porque ele pela primeira vez consegue estar suspenso sem nenhuma objeção à liberdade de movimentos. A maior parte deles, sim, é raro algum bebê não gostar. É quase como um voltar ao outro, não é bem, mas acaba por lhes trazer assim algumas lembranças também, não é? Sim, aquele ambiente aquático no fundo é aquilo que ele experienciava na barriga da mãe, embora com mais liberdade de movimentos, mas é muito parecida àquilo que ele experienciou na barriga da mãe. Vocês têm muitos serviços que, por norma, nós andamos sempre à procura nos mais diversos sítios. Vocês têm quase tudo concentrado no mesmo sítio, o que é uma mais-valia para todas as pessoas que vos procuram, não é? Porque muitas vezes nós não sabemos muito bem onde é que havemos de ir, não é? E conseguimos encontrar na clínica Mãe Bebê um pouquinho de tudo aquilo que nós precisamos, não é? Sim, e é uma sensação muito boa saber que nós acompanhamos aquela família desde o início. Nós temos grávidas que acompanhamos desde o momento da pré-conceição, portanto fazem medicina chinesa porque precisam de aquele incentivo para conseguirem, por exemplo, estarem menos ansiosas, para fazem massagens connosco já, entretanto engravidam, começam a fazer as aulas de preparação, foi um dos serviços que eu me esqueci de dizer, temos as aulas de ginástica na gravidez e no pós-parto, fazem essa preparação connosco. Nós acompanhamos todo o processo, fazem, por exemplo, osteopatia ginecológica, fazem massagem na gravidez, fazem drenagem linfática, entretanto têm o bebê e continuam lá connosco, entretanto fazem consulta de pediatria, de osteopatia pediátrica, se aquele bebê está a ter dificuldades na amamentação, nós fazemos esse acompanhamento e é um acompanhamento multidisciplinar, a pessoa não vai ali fazer uma consulta, depois vai para outro sítio fazer outra consulta, entretanto não há comunicação entre os profissionais de saúde e ali não. Muitas vezes até facilitamos para terem as duas consultas no mesmo dia, nós comunicamos, trabalhamos em conjunto no mesmo gabinete muitas das vezes, às vezes estou ali a trabalhar com o bebê, tenho uma dúvida, chamo a minha colega que está no gabinete do lado e tiramos as dúvidas ali naquele momento, ajudamos os pais, tentamos orientá-los logo em relação àquilo que devem seguir ou não.
E isso é uma mais-valia, e isso é o principal feedback que nos tem sido dado, isto fazia tanta falta aqui, quem me dera que no meu primeiro filho tivesse havido uma mãe-bebê, quem me dera que isto já tivesse há mais tempo, e é o que elas dizem, eu não quero sair daqui. Elas sentem-se muito, as famílias sentem-se bastante acolhidas e com esta disponibilidade toda para alguma coisa que seja necessária, não é? E seguras também. Sim, no fundo nós tentamos, não substituímos, mas tentamos fazer um bocadinho aquele papel daquela tribo que hoje em dia não existe, não é? Nós estamos cá para acolher, desenvolvemos também gratuitamente rodas de mães, no fundo é um espaço onde elas simplesmente há partilha de sentimentos, de emoções, de acontecimentos, daquilo que elas quiserem, em que fazemos esse papel que antigamente as nossas tias, as nossas avós que viviam ali ao lado, as vizinhas que nos acolhiam e estavam lá presentes e que ficavam com o bebê um bocadinho e com quem nós desabafávamos, hoje em dia isso não existe. Nós estamos, no nosso pós-parto, estamos muito isoladas, não é? Não existe já essa tribo e nós tentamos colmatar um bocadinho essas falhas e acho que temos sido muito bem sucedidos e estamos muito satisfeitos. Como é que vê este projeto daqui a 5 anos? Eu vejo a mãe bebê a crescer em termos de, ou seja, em termos horizontais, portanto em termos de tamanho, e também gostaríamos também de chegar a mais pessoas em termos geográficos, portanto é assim que eu me vejo, a chegar a mais locais, a mais famílias e poder espalhar um bocadinho desta magia que nós estamos a criar em Setúbal. Tanto o primeiro como o segundo está ligado a crianças, bebés, não é? Tudo que nós Manhãs TV, adoramos crianças e bebés aqui nesta casa, portanto projetos como estes são espetaculares. Se quiserem entrar em contacto, não é? Se quiserem, não querem? Sim, Querem entrar em contacto? não só por vocês, mas por, olha, colegas, familiares, olha, realmente eles têm que conhecer isto. Como é que o podem fazer? Vocês têm redes sociais, certo? Sim, então podem entrar em contato pelas nossas redes, temos também o nosso site, podem entrar em contato também por telefone, que é o 265-239-014. E acho que disse. E é a clínica do bebê. Clínica da mãe-bebê. Mãe-bebê. A clínica é mãe-bebê, embora seja uma clínica para a família. Temos avós, temos tios, temos pais a fazer consultas de osteopatia, massagem, consultas de psicologia, de psiquiatria. Portanto, é uma clínica para a família, mas embora o nosso foco seja muito a mulher e o bebê e a criança. Certíssimo. Boa. Dorina, muito obrigado por ter vindo ao Muito nosso obrigada. programa. Obrigada, Igor, pelo convite. A próxima vez que quiser vir ao Manhãs TV para anunciar alguma novidade, que queira, trazer fotos e vídeos, que nós também adoramos ver fotos. A próxima vez que quiser, não, quando vier cá novamente, vamos falar dessas coisas. Eu quero não é? deixar a pessoa à vontade. Tem que vir para falarmos mais destas coisas Podemos fazer fantásticas. um spa para os nossos convidados também, porque o guest spa, que assim eles também vinham. É uma ideia. E estavam muitas ideias. Mas é um projeto sensacional, muitos parabéns. Obrigada. Se quiser vir ao programa, é bem-vinda. Obrigada, Vitória. obrigado. Até uma próxima. Muito obrigada. Obrigada. De seguida vamos estar então com a Bárbara Paz, né? Que é advogada, e nos vai falar acerca então de Bárbara alguns Paz. alertas de burlas no WhatsApp. No WhatsApp. Você sabia que existe alerta de burlas? Não? Você vai conhecer tudo. Então, nós Voltamos voltamos já. Maravilha. Já estamos de volta. Somos muito rápido, não é verdade? Nem dá tempo para ir à casa de banho. Podemos dar mais um minutinho ou dois para o pessoal beber um copinho de água e depois voltar. Senhor, Mas pronto. nada, porque exatamente nós gostamos que você esteja sempre aí, portanto, você vai continuar aí, depois você faz tudo aquilo que você tem a fazer, mas você tem que ficar nesta terceira parte onde nós vamos estar à conversa com a doutora Bárbara. Bom dia, doutora Bárbara. Bom dia, doutora Bárbara. Bom dia, Bem-vinda. obrigada pelo convite. Doutora Bárbara, advogada, empresária, mentora, professora na área jurídica e pesquisadora no Brasil. Não falta qualquer coisa? Eu acho que é pouca coisa. Acho que depois mais um ou dois. O currículo não ficava nada mal. Brincadeira. Nós gostamos de... Tivemos aqui a ler o seu currículo. É tremendo, espetacular. Está muitos parabéns. Achei super interessante que você é alguém que une duas paixões que supostamente não têm nada iguais. Nós até temos uma música em Portugal que diz isso: eu tenho dois amores, taranana, que em nada são iguais. Mas este dá para fazer uma simbiose, que é o direito e as novas tecnologias, certo? Como é que Sim. começou essa paixão? Na verdade, essa paixão... Só um parênteses, sou pesquisadora também aqui em Portugal, Também? faço um doutoramento aqui atualmente, Ok, estou em fase certíssimo. final. Essa paixão começou há 10 anos, mais ou menos.
através de uma empresa, né, de tecnologia no Brasil, que ainda existe, né, funciona, cuida dessa parte de cybercrimes, né, toda a parte de segurança para empresários, empresas e tudo mais, e a partir daí me atentei, né, para essa questão das novas tecnologias, que sempre me chamou muita atenção. À época, ainda não tínhamos esse vulto que tem hoje, né? Porque hoje, a todo tempo, a gente fala em inteligência artificial, em algoritmos, em tantas outras questões que estão aí sendo inseridas no dia a dia das pessoas através do uso de celulares, smartphones e tudo mais, com o crescimento e o avanço da internet, do Big Data. Então, essa paixão, ela vem de longa data. E aí, vindo residir aqui em Portugal, eu decidi trazer isso para o meu mundo, né, do estudo acadêmico. Fiz um mestrado em Direito e Gestão, com foco já na questão da inteligência artificial, que é algo que eu amo, é minha paixão. E agora faço o doutoramento também com esse foco, né, de proteger as crianças e a sociedade de um modo geral de todos esses crimes que vêm ocorrendo, né? As pessoas acabaram por estar muito vulneráveis na mão desses criminosos que utilizam dessas tecnologias para burlarem, para cometerem crimes. E esse é mesmo o termo, né? Crime. Sim. Às vezes quando pensamos em crime, pensamos em coisas horríveis como, por exemplo, peço desculpa, né? De manhã, um assassinato ou roubar um banco, mas Sim. existe crimes que estão por trás dos telemóveis e, não é, dos computadores. Sim, e que as pessoas precisam de apoio jurídico também. Exatamente, os crimes cibernéticos, né? Essas burlas informáticas, que acabam por lesar um indivíduo a nível financeiro, como também questões psicológicas, né? Porque se você é vítima de um crime através da internet, né? Que, como falei, é algo que você utiliza diariamente e depende disso hoje, porque muitos meios, né, de vida hoje para você acessar um banco, uma loja e tudo mais, é ali através desse mundo digital. E você passa por isso, você vê o quanto você está vulnerável, isso acaba por afetar até mesmo o seu psicológico também, né? Então, são questões de extrema relevância. Falando acerca do WhatsApp, hoje você quer falar acerca de alguns cuidados que devemos ter acerca de burlas no WhatsApp. Sim. Para mim eu fiquei um bocado admirado, porque eu sempre já ouvi falar, claro, cuidado com os Facebooks, que aí fazem aqueles pedidos de amizade, aquelas conversas e links aqui, links acolá. Agora, o WhatsApp eu sempre pensei que fosse um meio muito mais seguro, porque tenho que ter os contactos, aceito, adiciono a pessoa e falo e fica por aí. Mas afinal também existe perigos dentro do WhatsApp. Existe. Hoje a gente fala em específico da burla informática do alô pai e alô mãe, né? Onde esses criminosos eles conseguem chegar aos pais dessas pessoas. Se deu esse nome porque normalmente é alô pai ou alô mãe, a primeira mensagem que é enviada, e ali dizem estar com um problema urgente a ser resolvido e pedem uma quantia, uma importância que seja transferida. E os pais acabam por efetivar essa transferência, né? Não verificarem a veracidade ou não retornarem uma chamada para o seu filho para fazer essa confirmação. Então, nesse sentido, eles se aproveitam também, não só especificamente do WhatsApp, mas da rede social, né, dessas pessoas, porque ali eles conseguem obter informações que permitem a eles, ao enviar a mensagem aos familiares, aos pais, eles compreendam que essa informação é verídica. Por quê? Porque eles já têm acesso se essa pessoa tem irmã, quem é a mãe, quem é o pai, qual é o trajeto que costuma fazer, porque hoje em dia a rede social acaba por expor muito, né, da vida do indivíduo. Então, nesse sentido, seria importante uma conscientização, né, uma cidadania digital, uma educação voltada para a importância dos cuidados que se deve ter nas redes sociais, porque esses dados, estando lá disponíveis para qualquer pessoa acessar, permite que esses golpes eles venham a ser efetivados. Certíssimo. E quando uma pessoa é vítima de burla destes meios, depois há forma de reverter a situação? Então, sendo vítima da burla, é necessário procurar a Polícia de Segurança Pública ou a Guarda Nacional Republicana, né? Levar todos os comprovativos que tiver nesse sentido da transferência que foi realizada,
para que seja dado andamento. É necessário que haja queixa, né? Esse processo ele só avança com a queixa da vítima, e também é necessário informar a instituição financeira com relação a isso, para que eles possam bloquear essa conta na qual o dinheiro foi recebido e impedir a efetivação de novos recebimentos de valores indevidos, né? Certíssimo. Nós também já ouvimos falar também de muitas vezes mensagens que são enviadas, não é? A dizer, por exemplo, em relação às companhias de eletricidade ou da água também, não é? A dizer, olha, afinal o valor foi mais do que aquilo que estávamos a contar, tem que fazer esta referência, pôr os dados desta referência, e o valor que tem que acrescentar é X e não sei o quê. Então aí também nós devemos ter essa atenção de ir à entidade, neste caso da eletricidade, da água, seja o que for, para nós sabermos se é verídico ou não, porque por norma eles não fazem essas coisas assim, não é? Exatamente. O mais importante nesse sentido é que não se dê andamento através dos links que nos são enviados, porque esses links justamente é onde você consegue, ao acedê-lo, estar numa página similar à instituição principal, mas que é uma página falsa. Então, o importante é mesmo chegar na barra da internet e digitar toda o endereço para onde se pretende, seja de qual instituição for, e a partir dali aceder e verificar se a informação é verídica ou não, porque o link realmente é uma das formas mais utilizadas para que eles tenham acesso aos nossos telemóveis, né, aos nossos computadores, e possam ali retirar nossas informações pessoais. Então, evitar ao máximo possível aceder a esses links e colocar o endereço completo na barra lá no status, e através daí, sim, aceder a esses sites. Ou seja, nós devemos ter atenção às mensagens que nós recebemos, ao conteúdo das mensagens que nós recebemos, não é? Sim. Ter sempre muita atenção. Sim, exatamente. E sempre verificar a veracidade dessa mensagem junto aos órgãos antes de fazer qualquer pagamento, qualquer acesso. Isso é o mais importante nesse momento, porque ao aceder o link, a gente dificilmente vai perceber que aquilo não é verdadeiro, porque as páginas são realmente idênticas às originais. Doutora já é uma profissional que trabalha nesta área há muitos anos. Vê que o número de casos está a aumentar? Sim, muito. Com relação a essa burla informática, Sim. por exemplo, do WhatsApp, nos últimos 4 meses nós tivemos um número que é similar ao que obtivemos no último ano. Então, a gente está com uma crescente muito assim exacerbada, e é por isso a importância, né, de estar disseminando esse conhecimento, essa informação, o que pode ser feito, né, para resguardar o cidadão desses criminosos. E é ótimo ter o contacto de pessoas como a doutora, porque em caso de dúvidas, como diz o ditado, mais vale prevenir do que remediar. Sempre é aconselhado ligar ao seu profissional, ao seu advogado, neste caso, Com ao especialista certeza. nesta área, para saber se estou seguro ou não. Sim, sim, exatamente. É muito importante procurar um profissional especialista no assunto para poder lhe direcionar, fazer todo o acompanhamento, tanto em sede policial durante a queixa e posteriormente judicialmente. Então, é sempre importante ter um profissional acompanhando. Quem não tiver imediatamente esse profissional à disposição ou puder buscá-lo, pode ligar no 112 de emergência, pode ir a órgãos como a DECO, por exemplo, que também dá o apoio e a orientação nesse sentido, mas é sempre importante, sim, essa assessoria. Doutora, nós precisaríamos de mais tempo para estar consigo, temos muita coisa boa Tem que para ficar conversar. novamente para Tem que conversar. ficar novamente um programa. Rapidamente, quem quiser entrar em contato consigo, como é que o pode fazer? Através do site www.barbarapaz.eu. Certíssimo, doutora. Muito obrigado por ter obrigada. vindo. Obrigada. Está convidada para uma próxima Muito vez. obrigada. Com certeza temos pano muitas para mangas aqui nestes temas. Muitas coisas. Nós agora vamos
ter que nos despedir, porque vamos ter mais programas fantásticos que vão aparecer Sim. na Curiacos TV, não é só Manhãs Sim, TV. nós tivemos temas muito bons hoje e que você vai poder, daqui a 2 semanas, estão disponíveis para si no nosso canal do YouTube, para você ver, rever e partilhar. Exatamente. E você já sabe que temos os meios de contacto a passar em rodapé. Tome nota, entre em contacto connosco, teremos todo o gosto em recebê-lo aqui no Manhãs TV. Nós nos despedimos por aqui, não é? Vamos ter mais convidados no próximo programa, então nós esperamos por si na próxima vez que estivermos aqui no Manhãs TV. Contamos consigo no próximo programa. Beijinhos, um resto de um dia fantástico. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau.